Olá, concurseiro! Vamos dar início à nossa última aula de regimento interno, aula 3. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legisla Ação! Vamos lá, concurso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, tópicos da aula de hoje, aula de exercício, aula 3, competências do Conselho da Magistratura. Vamos iniciar. Questão 1. Segundo dispõe o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, compete ao Conselho da Magistratura: A. Dar posse ao presidente, corregedor-geral de justiça, vice-presidentes e diretor da Escola da Magistratura. B. Concessão de licenças aos desembargadores. C. Aplicar penas disciplinares a desembargadores e juízes nos casos e pela forma prevista na lei. D. Promover a aposentadoria compulsória de magistrado por invalidez. E E. Ordenar a correção geral, permanente ou periódica, expedindo as instruções necessárias para execução pela Corregedoria Geral de Justiça. A, B, C, D ou E? Qual é a resposta certa? Pause o vídeo, faça a questão, depois volte para ver a resolução. 3, 2, 1, vamos à questão. Vamos fazer aquele exercício que fazemos sempre, né? Qual é a norma? Regimento interno. A questão que é agora compete ao Conselho da Magistratura. Então, vai ter uma questão certa aqui, né? As outras 4 estão erradas. Letra A. Compete ao Conselho dar posse ao presidente, corregedor geral e vice-presidentes e o diretor da escola. Certo ou errado? Está errado, né? Isso não é a competência do Conselho. Isso é a competência do Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno vai eleger e dar posse ao presidente, corregedor, os 3 vices e o diretor da escola, né? Vimos isso nas nossas aulas anteriores. Tá aí? Letra B. Compete ao Conselho da Magistratura a concessão de licença aos desembargadores. Certo isso? Certo ou errado? Tá errado, né? Licença para desembargadores, órgão especial. Licença para magistrado de primeiro grau, Conselho da Magistratura. Vimos bastante isso na nossa aula, né? Aí, o erro. Concessão de licença para desembargadores, órgão especial, né? O Conselho vai conceder licença para magistrado de primeiro grau. Letra C. Compete ao Conselho da Magistratura aplicar penas disciplinares a desembargadores e juízes nos casos e pela forma prevista em lei. Certo ou errado? Está errado, né? Quem vai aplicar penas aos desembargadores e magistrados de primeiro grau é o órgão especial. Também vimos isso na nossa aula, né? Compete ao órgão especial aplicar as penas disciplinares a desembargadores e juízes de primeiro grau. Letra D. Compete ao Conselho da Magistratura promover a aposentadoria compulsória de magistrados por invalidez. Certo ou errado? Está errado, né? Isso é uma competência do órgão especial. Aposentadoria compulsória, né? Vamos ver aqui a fundamentação. Compete ao órgão especial promover a aposentadoria compulsória de magistrado por invalidez. E por fim, letra E. Compete ao Conselho da Magistratura ordenar a correção geral permanente ou periódica, expedindo as instruções necessárias para execução pela Corregedoria Geral de Justiça. Certo ou errado? Pelas alternativas, né? Aqui está certo. Mas realmente está certo, né? O Conselho da Magistratura, ele vai ordenar, né, a correção geral, permanente ou periódica, expedindo instruções para execução pela Corregedoria. Lembra? O Conselho da Magistratura é o cérebro e o corregedor geral são os braços, né? O corregedor vai executar e o conselho vai determinar. Exatamente isso. Aqui, a fundamentação. Compete ao Conselho da Magistratura ordenar a correção geral, permanente ou periódica, expedindo instruções para execução pela corregedoria. Exatamente isso. Então, resposta da nossa questão 1, letra E. 2. Em conformidade com o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é atribuição do Conselho da Magistratura, exceto: A. Organizar anualmente a lista de antiguidade dos magistrados e decidir as reclamações, que forem apresentadas nos 15 dias subsequentes à sua publicação, com recurso ao órgão especial em igual prazo. B. Compete ao Conselho da Magistratura regulamentar os concursos para provimento de cargo de sua secretaria, das secretarias do Tribunal de Justiça e da Corregedoria, bem como os cargos de serventuário e funcionários de cartório e ofícios de justiça. C. Processar e julgar as representações contra desembargadores por excesso de prazo previstas em lei. D. Julgar os pedidos de reexame em geral e os recursos contra decisões estritamente administrativas, de juiz da infância, da juventude e do idoso.
E é fiscalizar a execução de lei orçamentária na parte relativa ao Poder Judiciário. A, B, C, D ou E? Qual é a resposta certa? 3, 2, 1. Vamos à resposta. Qual é a norma que a questão está pedindo? Regimento interno. O que a questão quer? Quais são as atribuições do Conselho da Magistratura, exceto, né? Então ele quer a única atribuição aqui que não é do Conselho da Magistratura. 4 são, uma não é. É exatamente essa a nossa resposta. Vamos lá. Compete ao Conselho da Magistratura organizar anualmente a lista de antiguidade dos magistrados e decidir as reclamações que forem apresentadas nos 15 dias subsequentes à sua publicação, com recurso a órgão especial em igual prazo? Certo ou errado? Aqui está certo, né? É a competência do Conselho. Vamos lá? O Conselho vai organizar a lista de antiguidade do magistrado e vai decidir as reclamações, né? Com recurso ao órgão especial. Lembra? O órgão especial vai decidir os recursos oriundos do Conselho da Magistratura, né? Que o Conselho conheça originalmente. Exatamente isso aqui. Compete ao Conselho organizar anualmente a lista de antiguidade do magistrado e as reclamações com recurso para o órgão especial, né? Vamos lá. Letra B. Compete ao Conselho da Magistratura regulamentar os concursos para provimento de cargos de sua secretaria e das secretarias do Tribunal de Justiça e da Corregedoria, os cargos de serventuários e funcionários de cartório e ofício de justiça, certo ou errado? Tá certo, né? Conselho da Magistratura, concurso de servidor. Conselho de Magistrado, órgão especial. Aprendemos isso na nossa aula, né? Frisamos bastante. Então, vamos à fundamentação. Compete ao Conselho da Magistratura regulamentar concursos para os provimentos de cargo de sua secretaria, da Secretaria do Tribunal de Justiça, da Secretaria da Corregedoria, de todos os serventuários e dos funcionários de cartório e ofícios de justiça. Exatamente isso, né? Concurso de servidor, qualquer que seja, Conselho da Magistratura. Concurso de magistrado, órgão especial. Letra C. Compete ao Conselho da Magistratura ainda processar e julgar as representações contra desembargadores por excesso de prazo, certo ou errado? Tá errado. Achamos a resposta da nossa questão, né? Não é o Conselho da Magistratura que vai julgar a representação por excesso de prazo de desembargador. Aqui é a competência do órgão especial. O Conselho da Magistratura vai julgar a representação por excesso de prazo de magistrado de primeiro grau. Agora, desembargador é com um órgão especial. Está aí a fundamentação, né? Compete ao Conselho da Magistratura processar e julgar representação contra juízes por excesso de prazo. Excesso de prazo, juiz e desembargador, quem vai julgar é o órgão especial. Então, achamos a resposta, mas vamos passar pelas outras, né? É competência do Conselho julgar pedidos de reexame em geral e os recursos contra decisões estritamente administrativas do juiz da infância, da juventude e do idoso. Certo isso? Tá certo, né? Aqui é uma competência do Conselho. Lembrando, decisões estritamente administrativas. Aí ele vai julgar os pedidos de reexame e os recursos desses juízos específicos, né? Juiz da infância, da juventude e do idoso. A fundamentação? Tá aí? Vai julgar o reexame e os recursos, decisões estritamente administrativas do juiz da infância, juventude e idoso. E letra E, compete ao Conselho fiscalizar a execução da lei orçamentária na parte relativa ao Poder Judiciário. Está certo também, né? O Conselho da Magistratura é um órgão de administração superior, editando atos normativos de administração pessoal e administração financeira. Exatamente aqui. Administração financeira, execução da lei orçamentária, né? Ele vai fiscalizar. Então, vamos à fundamentação. Tá aí. O Conselho vai fiscalizar a execução da lei orçamentária do Poder Judiciário. Questão 3. Regimento interno do Tribunal de Justiça atribui ao Conselho as seguintes atribuições. Aqui é aquela questão, né? Mais difícil que o CESP pode trazer. 1. Exercer a superior inspeção e manter a disciplina da magistratura, determinando correções e sindicâncias. 2. Propor ao órgão especial alterações que entenda necessárias à organização da sua secretaria e serviços auxiliares do tribunal. 3. Apreciar e aprovar projetos de provimento de atos normativos para aplicação da legislação vigente sobre administração de pessoal e administração financeira, que lhe forem encaminhadas pelo presidente. Então, vamos analisar uma por uma e ver se está certa, né? Pause o vídeo, faça e depois venha para a correção. 3, 2, 1. Vamos analisar aqui a nossa questão, né? O que a questão está pedindo? Qual é a norma? Regimento interno. O que a questão quer de fato? Quais são as atribuições do Conselho, né? Então, vamos analisar questão por questão. Assertiva 1. Compete ao Conselho exercer superior inspeção e manter a disciplina na magistratura, determinando correções e sindicâncias. Certo isso? Está certo, né? Ele vai exercer a superior inspeção em toda a magistratura, né? E vai poder determinar correções e sindicâncias, né? Aí quem vai executar é o corregedor, né? Conselho é a cabeça, o corregedor são os braços. O Conselho determina, o corregedor executa. Nós vimos isso na nossa aula, né?
Tá aí a fundamentação. Compete ao Conselho exercer a superior inspeção e manter a disciplina na magistratura, determinando correções e sindicâncias, né? Aí o corregedor vai executar essas sindicâncias e correções. 2. Compete ao Conselho ainda propor ao órgão especial as alterações que entender necessário à organização da Secretaria e serviços auxiliares do Tribunal, certo ou errado. Tá certo, né? O Conselho ele vai poder propor alterações, né? Mas quem organiza realmente é o órgão especial, as secretarias, né? Mas o Conselho ele pode propor alterações, né? O Conselho sempre vai opinar negócios relacionados a servidores. Tá aí nossa questão, está certa, fundamentação. Compete ao Conselho propor ao órgão especial alterações na organização da Secretaria do Tribunal e dos serviços auxiliares do Tribunal. E assertiva 3, compete ao Conselho apreciar e aprovar os projetos de provimento normativos para aplicação da legislação vigente sobre a administração pessoal e administração financeira, que lhe forem encaminhadas pelo presidente. Certo ou errado? Tá certo, né? O presidente pode enviar projetos de provimento de administração pessoal e administração financeira para o órgão especial. Aí o órgão especial vai analisar, se entender cabível, ele implementa, né? Então, está correta a nossa assertiva. Vamos à fundamentação. Compete ao Conselho apreciar e aprovar. Ele vai apreciar e aprovar os projetos encaminhados pelo presidente, né? Sobre administração pessoal e administração financeira. Exatamente isso. Está aí? Todas as questões estão corretas, né? Todas as assertivas. Então, aqui é mais complicado, né? O concurseiro na hora da prova fica com medo de marcar tudo certo, né? Realmente o cara tem que ter o domínio do conteúdo. Então, vamos à última questão da nossa aula de hoje. Conforme o regimento interno, compete ao Conselho da Magistratura supervisionar e avaliar o primeiro biênio de exercício do juiz de primeiro grau, decidindo sobre a aquisição da vitalicidade ou não, e na segunda hipótese, instaurando processo para exoneração de magistrado. Certo ou errado? Aqui a questão realmente CESP raiz, né? Vamos lá. 3, 2, 1. Então vamos à resolução. Qual é a norma? Regimento interno. O que a questão quer? Que você julgue se está correto que o Conselho da Magistratura vai supervisionar e avaliar o primeiro biênio de exercício do juiz de primeiro grau, decidindo sobre a aquisição ou não da vitalicidade. Ele vai ou não fazer isso? Ele não vai, né? Essa questão está errada. A primeira parte está certa, né? O Conselho vai supervisionar e avaliar o primeiro biênio de exercício do juiz. Ele vai lá avaliar, o corregedor vai sempre informar ele do andamento do estágio probatório e ao final ele vai opinar sobre a aquisição da vitalicidade. Ele não vai decidir. Cuidado com isso, cuidado com o verbo. Ele vai opinar pela aquisição ou não da vitalicidade perante o órgão especial. Quem vai decidir se vai se tornar vitalício ou não é o órgão especial. O Conselho só vai opinar se ele entende que o magistrado deve se tornar vitalício ou não. Se ele entender que não, ele vai propor ao órgão especial o processo de exoneração, né, daquele magistrado. Então, o Conselho vai opinar sobre a aquisição e o órgão especial vai decidir se vai se tornar vitalício ou não. Tá aí o erro. Vamos lá. Então, errada. E aqui a fundamentação. Compete ao Conselho supervisionar e avaliar o primeiro biênio do exercício do juiz de primeiro grau, opinando pela aquisição da vitalicidade ou não. Ele vai opinar. E, se ele entender que não deve se tornar vitalício, ele vai propor ao órgão especial processo de exoneração. E cabe ao órgão especial decidir. Quem vai decidir sobre a aquisição ou não da vitalicidade é o órgão especial. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula de exercício, aula 3 do regimento interno e da nossa matriz também de regimento interno, né? Próxima aula vai ser outra norma, né? Vamos entrar na resolução do órgão especial. Então, pessoal, por hoje é só. Se essa aula foi útil para você de alguma forma, assine o canal, ative as notificações, compartilhe essa aula com alguém que vai fazer esse concurso, deixe o seu like, deixe alguma coisa nos comentários, dúvidas, reclamações, sugestões. Na descrição do vídeo, link com os slides dessa aula, né? E da aula teórica também, aula 3. Nos acompanhe também no Instagram, sempre postamos essas questões antes por lá, né? @legislação. Então, pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Legislação, realmente democratizando o estudo para concurso público. Meu nome é Samuel. Você está no Legisla. Ação!